Santa Paz de Deus. Eu vou ler aqui um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 15. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgridem vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizes: Qualquer que disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Desobrigado fica. Esse não honrará de modo algum nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me envenenam, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração e é lançado, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém. Glória a Deus. Como a gente vê, o texto se inicia mostrando que os discípulos e fariseus, alguns escribas e fariseus foram até Jesus e falaram sobre a questão dos discípulos de Jesus. Eles relataram que os discípulos de Jesus estavam transgredindo uma tradição, que os discípulos de Jesus estavam comendo pão sem lavar as mãos. E essa tradição para eles era muito importante. A gente sabe que antes da gente pegar algum alimento, é importante para a nossa higiene, até para evitar doenças, alguma bactéria, é importante que a gente venha, sim, lavar as nossas mãos, questão de higiene, muito importante para a nossa saúde. Mas, para os escribas, fariseus, para os anciões, a questão de comer, lavar as mãos antes de comer, não era simplesmente por o fato de saúde, de higiene, mas eles viam essa tradição como algo espiritual. Eles iam lavar as mãos como uma questão de purificação. Então, alguém comer sem lavar as mãos era como se estivesse demonstrando que aquela pessoa não estava purificada, aquela pessoa estava ainda impura. Então, vamos pensar assim, se nós alguém chegar em um determinado grupo que tem um costume, uma tradição de fazer algo, e chegar uns novatos e desobedecer àquela regra, eles com certeza vão chamar muita atenção. As pessoas daquele grupo vão fazer comentários, né? Olha, eles chegaram, estão desobedecendo. E com certeza não foi diferente assim com os discípulos de Jesus. Até que os fariseus foram até Jesus e falaram sobre isso, sobre esse fato que estava acontecendo. E Jesus aproveitou essa questão para também lembrar eles do que eles estavam fazendo. Jesus, ele relata aqui, ele também faz outra pergunta.
porque transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, quando os fariseus foram até Jesus e falaram, seus discípulos estão desobedecendo à tradição dos anciões, então Jesus também disse, por que vocês também estão desobedecendo os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Eles viam aquela tradição era tão importante para eles, mas era tão importante que eles estavam passando até os mandamentos de Deus, deixando os mandamentos de Deus para fazer aquelas tradições deles. Ele estava substituindo os mandamentos de Deus por as suas regras, por as suas tradições. Então Jesus também falou sobre a questão do que eles estavam fazendo. Jesus disse, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizem, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Desobrigado fica. Então, a gente sabe que um dos 10 mandamentos é honrar o pai e a mãe. Mas eles estavam modificando esse mandamento. No Velho Testamento, a gente vê que sobre honrar pai e a mãe, quem desobedecesse esse mandamento era digno até de morte. Era digno de morte. Mas os anciões mudaram essa regra. Eles falaram que aquele que dissesse, eu vou dar uma oferta ao Senhor, então ele estaria desobrigado de cumprir esse mandamento. Aquilo que ele era para fazer por os pais, ele entregasse como oferta ao Senhor, ele estava desobrigado de obedecer. Ou seja, ele não tinha mais a obrigação de obedecer a esse mandamento, se ele trocasse por uma oferta. E então, assim, os anciões estavam fazendo o povo desobedecer os mandamentos. Assim, eles não teriam mais necessidade, não viam mais necessidade de obedecer aquele mandamento. Porque a gente vê que é muito mais fácil dar uma oferta do que obedecer um mandamento. É muito mais fácil para nós, para a nossa carne. Então, para aquele povo, seria mais fácil dar uma oferta e não se sentir mais na obrigação de obedecer a um mandamento. Então, eles estavam, em vez de ensinar o povo os mandamentos do Senhor, a viver conforme a vontade do Senhor, eles estavam incentivando o povo a desobedecer. Então, eles estavam colocando as regras deles, as tradições deles, acima dos mandamentos de Deus. Eles estavam achando que essas regras deles eram mais importantes do que as ordens de Deus. Então, Jesus chamou aquele povo de hipócritas, porque aquele povo estava honrando Deus com os lábios, mas seu coração estava distante dele. E vamos concordar que hoje não é diferente, o que se acontece muito. A gente sabe que existem muitos locais, vamos dizer, denominações, que ensina isso para o povo. Ensina o povo a trocar os mandamentos de Deus por doutrina de homens. Ensina o povo a desobedecer aos mandamentos de Deus. Ensina as pessoas que existe um atalho para eles seguir. Em vez de eles obedecer aquela parte que Deus ordena, eles podem fazer assim, mais fácil. A gente sabe que existem denominações
que as pessoas vão porque eles sabem que não vai existir aquela palavra que diz que tem que nascer de novo, tem que mudar seu caráter, tem que mudar de vida, tem que mudar suas vestes, mas vai encontrar palavras onde vai existir promessas. Se você der uma oferta de tal, você vai ser abençoado. Se você der uma oferta, você vai receber uma bênção financeira. Se você der essa oferta de R$1.000, você vai receber restauração do seu casamento, o inimigo vai cair por terra da sua vida. Então, as pessoas vê esse atalho. Então, para eles é mais conveniente ir por esse atalho do que ir por o lado mais difícil, que é abandonar seus maus hábitos, quer viver uma nova vida, quer obedecer a Deus. E com certeza eles vão querer seguir mais esse atalho. Ou seja, estão colocando as suas regras, as suas vontades, acima da vontade de Deus. E ver esse texto aqui sobre o que os anciões ensinavam, que em vez de obedecer esse mandamento, davam oferta, e ali já estava, não estava mais preso àquele mandamento, ensinando o povo que eles não iriam ser dignos de morte, era só ofertar. Alguns podem até dizer, não, mas é porque aquele mandamento era muito duro, eles estavam sendo misericordiosos com as pessoas, porque tantas pessoas iam morrer por conta de um pecado. Imagine, desonrar um pai ou uma mãe, aí às vezes se arrependia, ia ser morto mesmo assim, mas eles criaram essa regra já para as pessoas não precisarem serem mortos, e assim as pessoas pudessem se arrepender e não precisarem serem mortos. Mas engana-se quem pensa dessa forma. Aqueles anciões, eles não estavam preocupados com as pessoas, eles não estavam sendo misericordiosos, pensando nas vidas das pessoas. Ao contrário, eles estavam pensando nas ofertas mesmo. Eles estavam pensando neles mesmos. Por quê? A gente entende isso porque em vários contextos a gente vê muitos escribas, fariseus, contra Jesus, quando Jesus estava operando nas pessoas, quando Jesus estava fazendo milagres, eles ficavam contra Jesus. Eles diziam, não, você não pode curar, hoje não é dia de curar. Eles ficavam contra Jesus quando Jesus libertava pessoas que estavam nas garras do inimigo. Então, eles não estavam preocupados com a alma das pessoas, com o sofrimento das pessoas, ou tendo misericórdia das pessoas. Eles estavam apenas se importando com sua fama, com a sua reputação. Eles estavam tão se achando, o seu ego estava tão alto, que eles não estavam mais tendo temor a Deus. Eles estavam colocando suas regras acima dos mandamentos de Deus. Eles estavam modificando os mandamentos de Deus da sua maneira, do seu jeito. Então, por isso que Jesus disse que aquele povo estava honrando Deus com os lábios, mas seu coração estava longe dele. Então aquele povo, eles poderiam louvar a Deus, eles podiam orar a Deus, mas seu coração estava longe, não adiantava. Porque Deus, ele não precisa de falsos louvores, ele não precisa de fingimento, ele não precisa de uma oração falsa, fingida, sem ser de coração, sem ser sincera. Ele não precisa disso. Ele não precisa de coisas fingidas, porque Deus, ele está preocupado, ele se importa com o nosso coração, se nós estamos sendo sinceros com ele. Não com a aparência, não como aqueles homens achavam que da forma que eles estavam fazendo estava certo. Então, Jesus disse para aquela multidão
ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Sabe que os fariseus, ouvindo essa palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu e disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, uma das coisas interessantes que a gente vê aqui nessa passagem, que a gente aprende com Jesus, que tem muito para nos ensinar, é que Jesus, ele sempre falou aquilo que Deus ordenou. Ele cumpriu o chamado dele. Ele cumpriu o propósito dele. Ele pregou a palavra, o reino de Deus. Mas Jesus, ele não ficava contendendo ou tentando fazer alguém entender algo. Ele simplesmente falava e deixava que o Espírito Santo convencesse quem teria que ser convencido. Ele sabia que no meio daquela multidão teria quem acreditava, teria quem zombava, teria quem desprezava, mas teria também quem recebia, quem era convencido, quem compreendia a mensagem. Então, como Jesus disse, toda planta celestial que meu Pai não plantou será arrancada. Deixai os cegos, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então era o que estava acontecendo com aquele povo. Eles estavam dando ouvido aos fariseus, anciões, que eram cegos. E ambos iriam cair. Se aquele povo continuasse dando ouvido a eles, eles iam para o mesmo lugar que eles iam. Iriam cair da mesma forma que eles estavam caídos. Então, Jesus disse também aqui. Pedro também diz. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmo a estas ainda não entendeis? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Então, a gente vê aqui que os discípulos de Jesus, alguns também não compreenderam aquela palavra. Até que Pedro fala para Jesus, pede para que ele explique aquela palavra para eles. E Jesus disse: Até vós também não compreendeis? Interessante aqui que também nos ensina é que às vezes quando a gente tem um determinado entendimento, quando Deus nos revela alguma mensagem, alguma parte, a gente fica assim, às vezes quer tanto transmitir, compartilhar aquele entendimento que Deus nos deu, que às vezes a gente quer que todos, às vezes irmãos na fé, tenham o mesmo entendimento nosso, também compreendam daquela maneira que Deus nos revelou. E às vezes a gente acha que aquela pessoa, que aquele irmão, que aquela irmã tem que compreender, porque Deus nos revelou, também aquela pessoa tem que compreender. E às vezes aquela pessoa não está preparada para compreender, ainda não é o tempo daquela pessoa compreender. E às vezes a gente, se for tentar insistir, explicar, não, porque você não está entendendo, aquela pessoa ainda mais não vai entender, vai nos interpretar errado, vai dar errado. E Jesus aqui nos mostra que ele não ficava contendendo, tentando fazer alguém entender. Ele simplesmente pregava, falava aquilo que o Pai revelava. E ele sabia que no meio tinha quem entender, quem ia zombar. Até quem ia até ele fazia perguntas tentando pegar ele em alguma palavra. E tinha quem ia até ele com sinceridade, quem queria entender mais da mensagem e quem entendia de imediato. E é importante nós termos esse discernimento. Nós entender, aprender que nem todos estão preparados para entender algo que Deus nos revela. E é importante nós deixarmos no tempo de Deus e nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar. E não significa porque aquela pessoa não compreendeu, seja uma planta que o Pai não plantou.
Pode ser que mais tarde, daqui a alguns anos, aquela pessoa vai compreender e pode chegar até a gente e vai falar: olha, eu não entendi essa parte, eu fui ignorante, eu não compreendi, eu fui tolo essa mensagem, mas Deus hoje me revelou, eu não estava te compreendendo o que você estava explicando, mas hoje eu entendo. É importante a gente apenas falar aquilo que Deus nos direcionar, compartilhar, se for necessário compartilhar, mas que nós não venhamos esperar todos entender de imediato. Então, continuando, Jesus também disse que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, Jesus aqui também está nos mostrando para nós não nos preocuparmos somente com o nosso exterior, com a nossa aparência. O testemunho é muito importante, a forma que nós andamos, que nós nos vestimos, com aquilo, com o exterior é importante sim, mas o importante também é nós nos preocuparmos com o nosso interior. Nós não nos preocuparmos apenas em mostrar ser, mas nós ser de verdade. Porque é como Jesus diz, o que procede do coração, isso contamina o homem. Então, ainda que uma pessoa ela se preocupe com o exterior, mas ela não se preocupar com o interior, essa pessoa está contaminada. Essa pessoa está impura espiritual. Ainda que ela se preocupe com o seu exterior muito, seja obcecada em se preocupar muito com o seu exterior, mas se ela não se preocupar com o seu interior, ela está contaminada espiritualmente. Porque do que está no coração é o que vai contaminar, o que vai sair da boca do homem. Por exemplo, às vezes a gente fala algo e às vezes a gente diz assim, foi da boca para fora, eu falei sem pensar, não foi isso que eu quis dizer. Mas a gente às vezes fala isso nos enganando a nós mesmos. Porque a verdade é que a gente pode falar sem pensar nas consequências. A gente pode falar sem analisar os fatos, mas aquilo que a gente fala na hora da raiva, na hora do estresse, era o que estava no nosso coração. Isso dali foi alimentado. Então é importante nós nos preocuparmos com o nosso coração, o que nós estamos alimentando ele diariamente. Porque, por exemplo, se a gente alimentar o nosso coração só de notícias ruins, aquilo que nós vemos na nossa rede social, tem pessoas que gostam muito de grupo onde vai ter notícias só de morte, só de tragédias. Isso dali vai contaminar a sua mente, vai contaminar o seu coração. Isso dali vai trazer algo negativo para ela. Uma pessoa que, em vez de escutar mensagens, a palavra de Deus, buscar na rede social algo que vai te edificar espiritualmente, está buscando só coisas que vão alimentar a carne, isso dali vai prejudicar sim o seu coração, isso vai contaminar o seu coração. Isso dali vai, ainda que ela diga que ela é forte, ainda que ela diga que isso dali não tem nada a ver, que ela consegue vencer isso dali, ela está se enganando a si mesma. Um exemplo também, uma mulher que é cristã, ela tem os seus posicionamentos, fala que tem a sua convicção, a sua visão, que ela tem a sua, vamos dizer, personalidade. Ela, mas na rede social, ela é seguidora de uma influenciadora que não tem nada a ver com cristã, que posta as coisas que não tem nada a ver com cristã, coisas que até ela mesma, ela discorda. Ela, na sua vida, no cotidiano, se alguém falar sobre aquilo, que se ela faria, ela diz, não, Deus me livre, não, eu sou uma serva de Deus, nunca faria isso. Mas ela segue pessoas que fazem coisas que ela condena. Ela curte essas postagens, e ainda que ela diga assim, não, mas eu curto para ajudar essa pessoa, né, a crescer na rede social. Então,
ela está ajudando aquela pessoa, ela está ajudando aquela notícia, aquela situação ali se espalhar para mais pessoas. Aquilo ali, se influenciar mais pessoas, ela está contribuindo. Então, ainda que ela diga que ela não tem nada a ver isso, ela está enganando ela mesma. Isso mostra como a mente, como o coração dela já está tão naquilo que ela já começa a cegar a sua espiritualidade. Ela não tem mais a visão espiritual que ela encontraria se ela não tivesse naquela situação. Então não existe ninguém forte, que alguém que diga assim, não, eu faço isso, aquilo, eu vejo vídeos de prostituição, pornografia e de tal, eu vejo coisas que eu, como cristão, condeno, mas isso dali, isso não prejudica a minha vida espiritual. Eu continuo sendo uma pessoa ali íntima de Deus, eu continuo sendo uma pessoa espiritual. Eu digo uma coisa, essa pessoa está enganando a ela mesma. Isso mostra como ela está totalmente enganada, como ela está cega, que ainda os alertas não são suficientes, que ela não consegue ter o discernimento mais onde ela está, o que ela está fazendo. Então também tudo que hoje a gente se alimenta, a gente às vezes essa mania assim, até questão de filmes, novelas, a gente gosta daquela novela onde o mocinho e a mocinha são separadas, e aí eles casam, e aí depois eles se reencontram e tal, e eles se apaixonam e os dois estão casados, e a gente, como cristã, a gente começa a torcer por aquele casal, e a gente diz, isso dali não é verdade, essa é uma novela, mas o nosso coração começa a se prender àqueles fatos ali, a gente começa o nosso coração a torcer. E de certa forma a gente está se contradizendo aquilo que a gente prega e aquilo que realmente a gente está torcendo para acontecer. São coisas que a gente pode dizer, não, isso não tem nada a ver. Isso daí é coisa de gente ultrapassada. Pode até falar, isso daí, essa irmã é muito ultrapassada, pensar dessa forma, esse irmão, isso daí é coisas muito antigas. Pode pensar dessa forma, falar isso, mas a palavra de Deus nunca vai mudar. Então, o que a palavra de Deus nos ensina, ela vai ser a mesma situação daqui a 1000 anos. Se passar 1000 anos, vai ter o mesmo, vai ser a mesma situação. Os tempos vão mudar, a forma das pessoas se comunicar vai mudar, os costumes vão mudar, mas a palavra de Deus nunca vai mudar. Se isso é ser ultrapassado, que seja ultrapassado. Mas, se enganar, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Então, ele diz que do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, também, às vezes a gente diz assim, cometeu esse adultério, foi assim, aconteceu de repente, aconteceu essa mentira, aconteceu esse furto de repente. Eu digo que não aconteceu de repente. E aqui o que a Bíblia nos mostra é que não acontece de repente. Não é questão de julgar, não é questão de achar que ninguém, que a pessoa não pode cair nesse erro. Qualquer um de nós estamos sujeitos a pecar. Quando nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a pecar. Mas as coisas não acontecem da noite para o dia. Ninguém está espiritual e do nada acorda e vai vir uma tentação e ele vai cair da noite para o dia. Não vai acontecer. O inimigo, ele vai trabalhar aos poucos aquilo que nós estamos conversando, aquilo que vai acontecendo no dia a dia, as nossas amizades, aquilo que nós vamos ver nas nossas redes sociais, aquilo que a gente vai se alimentando espiritualmente, se a gente está se alimentando,
o espírito, a carne, se nós estamos distanciando da oração, da leitura da Bíblia, vai ser aos poucos. Aí a gente vai começar a mudar a nossa mente, algumas coisas vão ficar mais normais para nós, aquilo que antes, quando a gente estava espiritual, a gente enxergava como errado. E aí vai. Nada acontece da noite para o dia. Ainda que aquela pessoa finja para outras pessoas, ninguém sabe o que está acontecendo, mas isso vai acontecendo aos poucos, o inimigo vai trabalhando aos poucos. Por isso é importante nós sondar o nosso coração, nós nos preocuparmos com o nosso coração, com a purificação do nosso coração todos os dias. Todos os dias. A gente vê que Judas traiu Jesus com um beijo. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Judas não estava espiritual e depois caiu na tentação por dinheiro e traiu Jesus. Não. Judas já dava sinais, já estava fazendo, já estava pecando. Ele já estava caindo. Isso dali só foi mais um empurrão. Ele teve oportunidade e ele fez. Então nada acontece da noite para o dia. Então é importante que não apenas o nosso exterior venha demonstrar ser, mas também, principalmente, o nosso interior. Porque não adianta nós demonstrarmos ser santo, mas o nosso coração está distante de Deus. Não adianta a gente, para todo mundo, a gente ser crente, a gente seguir uma doutrina, a gente seguir uma ordem que às vezes um líder coloca, mas o nosso coração não esteja mais naquilo. Mas nós não estivermos fazendo de coração, nós não estivermos fazendo para Deus. Por isso a importância de nós meditarmos o nosso coração, de nós nos preocuparmos se nosso coração está longe ou está perto de Deus. Nós não devemos nos preocupar se as nossas orações são de verdade ouvidas por Deus. Então, essa é a mensagem de reflexão para o nosso coração. Essa é a mensagem que vem nos trazer meditação. Que todos nós necessitamos dessa mensagem. Que todos nós necessitamos meditar nessa mensagem. E eu sei que assim como Deus me mostrou em alguns versículos, me deu compreensão, aqui me revelou algumas coisas no versículo, eu creio que Deus também vai revelar para você. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus.